Boa tarde, gente. Hoje na aula de eletiva, começamos hoje a nossa eletiva este ano, desse semestre, aliás. E nessa eletiva nós vamos ver a arte do corpo humano. Então, alguns de vocês talvez já tenham participado no ano passado, quando começamos. E nessa aula a gente vai ver conhecer um pouco o corpo humano e também descobrir uma forma de criar, né? Criar de forma prática, manualmente, por meio de desenhos, de maquetes, alguma coisa para explicar isso que a gente vai estudar durante esse período, no momento como se fosse uma feira de ciências. Então, nesse momento, a gente vai ver o sistema digestório e as funções do sistema digestório. Então, começando, temos algumas perguntas. O que é digestão? Então, a digestão é o processo que acontece com os alimentos, a transformação dos alimentos dentro do nosso organismo. O que é que nós temos que comer? Nosso organismo, ele precisa de energia para executar as atividades diárias que nós fazemos, porque até mesmo para dormir nós gastamos energia. Então, isso temos fome, porque as nossas células precisam de nutrientes para que sejam transformados em energia. Então, os tipos de digestão, nós vamos ver, nos organismos, a digestão ela pode ser extracelular ou ela pode ser intracelular. Então, nós temos dois processos de digestão. A primeira digestão extracelular, ela acontece dentro do estômago, é essa que nós vamos estudar agora. A digestão intracelular, ela acontece dentro das células e nós vimos isso em bioquímica no ano passado. O caminho do alimento, nós vamos ver nessa aula também o caminho do alimento, ele percorre dentro do tubo digestório. Vamos ver também quais são as glândulas anexas do organismo humano, como elas atuam auxiliando na digestão. A gente vai ver também o processo de digestão química, né? Porque a digestão ela é física, mas ela também é química. E vamos ver o percurso todo do alimento ao longo do tubo digestório. Então, para começar, o que é digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores, mais simples, para que sejam absorvidas pelo nosso corpo. Então, quando comemos, nós mastigamos para que o alimento se transforme em partículas menores. Esse processo continua acontecendo dentro do estômago e ao longo do digestório, para que realmente seja absorvido aquilo que é essencial para a vida. Então, por que temos que comer? Então, nosso corpo funciona aqui como um carro, né? Para que ele se mova, ele precisa de ter um combustível e um comburente. Para o carro, o combustível é a gasolina e o comburente é o oxigênio. No nosso corpo, o combustível são os alimentos e o comburente também o oxigênio. Então, nós vamos ver que esse oxigênio, junto com o alimento, ele vai transformar-se nas células em energia. Então, a energia para funcionar no nosso organismo. A glicose, ao estudar no ano passado, nós vimos aqui um componente muito importante, que é a glicose. E de forma química, esse processo acontece quando a glicose se liga ao oxigênio, acontecendo uma reação e transformando em gás carbônico água, que nós eliminamos, mais a energia que é utilizada pelo nosso organismo. Então, essa glicose a gente obtém na digestão mecânica, né? E o oxigênio pela respiração. Já esse processo, depois da respiração, nós liberamos o gás carbônico, a água. Essa energia a gente vai utilizar, como eu já disse, nas atividades ou armazenar no nosso organismo quando não gastamos toda a energia absorvida dos alimentos, produzidas pelos alimentos. Qual tipo de digestão? Mecânica ou física?
A digestão mecânica ou física, ela compreende as ações de trituração, redução dos alimentos em partículas menores, facilitando a ação dos sucos digestivos. Então, a digestão mecânica, como a gente viu, a trituração que começa com a mastigação na boca, e aí o alimento vai reduzir em partículas menores, depois chegando à deglutição, né? Na deglutição, através de movimentos peristálticos, ele chega ao estômago, onde vão ser quebrados mais uma vez, através de sucos gástricos, o movimento que acontece no estômago, e produz então os sucos digestivos, que a ação das enzimas vão se transformando em nutrientes. Então, a química, ela compreende, a digestão química compreende as reações químicas que acontecem com os alimentos, né, quando eles são decompostos em moléculas mais simples e que ocorre por meio de enzimas. O caminho do alimento no tubo digestório. Então, a boca é o primeiro local onde o alimento entra, e na boca nós vamos ter estruturas, como a língua, os dentes e a saliva. São responsáveis pelo processo de primeira parte da digestão. A faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, que é dividido em três: o duodeno, o jejunum e o íleo, e o intestino grosso, que é o seco, o cólon, o reto e o ânus. Então, observando aqui, na boca, além dos dentes, a gente tem a língua, que movimenta o alimento, os dentes tritura, a saliva umedece o alimento. Essa saliva, ela é proveniente das glândulas salivares, né? A parótida, que está na região da bochecha, as submandibulares, que estão abaixo, ao lado da mandíbula, e a sublingual, né? A faringe, né? E esse processo também está relacionado com o sistema digestório e com o sistema respiratório. Depois o alimento vai pelo esôfago, chegando ao esôfago, esse bolinho longo que chega ao estômago. No estômago, nós vamos a ação das enzimas digestivas, né, os sucos gástricos, onde o alimento vai ser transformado, principalmente a proteína é transformada. E aí, passa do estômago para o intestino delgado. Nesse processo de passagem para o intestino delgado, o alimento vai receber a ação do pâncreas, né, por meio do ducto pancreático, o suco pancreático, o fígado e a vesícula também atuam produzindo substâncias que vão ajudar na digestão, no caso, a bile, que vai digerir os lipídios, o fígado, né, que produz outros sucos necessários, e nós temos aí, começando o intestino, o duodeno, né, e aí nós temos o íleo, que é todo o processo, né, do intestino delgado, e o jejunum, que segue em relação ao intestino grosso. Então, o intestino grosso é formado pelo apêndice, pelo seco, pelo colo ascendente, pelo colo transverso, pelo colo descendente, e aí finaliza com o reto e, em seguida, o ânus. Então, a boca, a gente vê aqui a língua. A língua tem algumas funções. Sentir o sabor dos alimentos e envolver o alimento na saliva. Nós vamos ver aqui, né, partes da língua. A língua, na ponta da língua, nós vamos ter os alimentos doces. Nas laterais, o azedo, né? Mais para o salgado, na verdade, o salgado, mais para o final, o azedo, e no final aqui, nessa linha azul, os amargos. Na boca, nós vamos ter aqui a tonsila,
A úvula, que é responsável pela formação também da voz, da fala, está relacionada ao aparelho fonador e à língua. A úvula tem função de auxiliar na deglutição, que é o processo de engolir, e auxilia na fonação, que é a formação da fala. A saliva, produzida pelas glândulas salivares, ela vai molhar e amolecer os alimentos e digerir o amido, a enzima da pitialina. Essa enzima pitialina, também chamada de amilase salivar, vai atuar sobre o amido, quebrando esse amido e transformando em glicose, né? Então, nós temos aqui uma música, uma paródia da Menina da Bahia, que eu não conheço. Então, menina, na tua boca tem pitialina, já no estômago tem pepsina, proteínas degradadas. E que nós paramos em 2 copos transparentes, acrescente 2 dedos de água. Em seguida, coloque meia colher de sobremesa de amido de milho, no caso da maisena, ou algo similar, né? O milho pode ser, em cada um deles. Em um deles, coloque bastante saliva, então você pode bochechar bastante para produzir saliva, e no outro você não coloca saliva. Você vai mexer os dois e esperar 15 minutos para ver o que é que acontece. Se você tiver em casa, você coloca 2 gotas de tintura de iodo em cada um dos potes e observe o que acontece. Nós discutiremos isso depois.